Ó, gente boa do canal, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo da Marinha do Brasil, um concurso aplicado em 2017, e eu preciso explicar um lance aqui antes de começarmos. Observe que as questões estão fracionadas aqui, ó. Tá vendo? Eu não posso aumentar o zoom, porque isso aqui são imagens, são figuras, são prints que eu dei na tela. Na realidade, o arquivo ele está assim, ó. Observa aí. Eu tirei isso aqui do site da Marinha. Então ele está assim, não tem como editar, entendeu? Isso aqui é uma foto. Quem me deu a ideia do vídeo foi a minha amiga Alcilene Santos, de Niterói, Rio de Janeiro. Vou te dar um toque, mano. Você já consegue caminhar com as próprias pernas. Embaixo aqui do vídeo que eu postar, né? Vamos supor que esse aqui seja o vídeo da Marinha. Você chega aqui embaixo do vídeo, aqui ó, mostrar mais. Tenho tudo aqui disponível. Material disponível do site, endereço. Eu procuro atualizar isso aqui de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Correção de redação está aqui. Tem um grupo de estudo que a gente leva muito a sério, que é esse grupo aqui, ó. O pau está quebrando aqui, ó. O Oséias Gomes Sá Barreto está comentando, postou um lance. Sidney Carvalho postou outro lance. E aí o pau vai quebrando. O Cadu Carteira, esse cara é foda pra caralho. Esse cara sempre posta uns lances bacana pra gente. Juan, não sei como é que pronuncia. E aí, ó, nesse grupo aqui, é um grupo pequeno, onde a gente troca várias ideias. Se você quiser também participar, com muito respeito, porque isso aqui é uma família, a gente não aceita aqui nada fora do assunto de língua portuguesa. Então, se você quiser participar, tá aqui embaixo. Não me manda pedido não, que já está aqui. É só clicar e pular lá para dentro. Olha aqui ao lado os meus vídeos. Você pode chegar aqui, ó, nos vídeos do canal e estudar pelos vídeos. Você já tem uma porrada de coisa pronta. Entende? Então, se você viu que a sua necessidade é a análise sintática do período composto, procure a videoaula aqui. Eu mudei algumas telas e vou mudar algumas telas de alguns vídeos para ficar bem claro. Por exemplo, olha só, pronome oblíquo, mudei aqui, ó, tá vendo? Bem gritante, bem claro, tá? Eu vou começar a trabalhar agora com portadores de necessidades especiais, que o pessoal vulgarmente chama na rua como deficiente. Eu vou começar a trabalhar com deficientes visuais. Então eu vou colocar as coisas bem gritantes, tá? Então é isso aí que eu queria falar para ti, ó. Canal 25880, vamos ver se a gente chega a pelo menos 26 mil esse ano. Bora? Então você já entendeu o esquema. Aqui a prova está completa. Eu vou deixar para você baixar. Tirei isso aqui do site, embora a minha amiga Alcilene tenha me mandado também. Aí eu fui lá no site, conferi também que poderia baixar, porque eu não quero tomar ferro por direitos autorais. E esse vídeo vai para a Alcilene. Olha só, aqui ele está inteirão e no nosso estudo ele está fracionado, para a gente poder entender o concurso. Entendeu o esquema? Orientações passadas, vamos para questões da Marinha do Brasil, corrigir e comentar. Observe o texto referente às questões de 1 a 7. Eu estou aqui num arquivo PDF, onde essa estrutura aqui corresponde a uma imagem. Vou ler aqui, não consigo marcar. Sou tradutor profissional há mais de 25 anos e a experiência acumulada nesse tempo me confere uma cristalina certeza. Os revisores que trabalham nas nossas editoras pertencem a uma seita secreta com a missão de boicotar ao máximo o português brasileiro, impedir que ele se consagre na língua escrita para preservar tanto quanto possível a norma padrão obsoleta que eles julgam ser a única forma digna de receber o nome de língua portuguesa. Sempre fico irritado quando recebo os meus exemplares de tradutor e, ao reler o que escrevi, encontro uma infinidade de correções que representam a obsessão paranoica
de expurgar do texto escrito qualquer marca de oralidade, qualquer característica propriamente brasileira de falar e de escrever o português. Eu estou dando esse realce aqui à beiradinha esquerda, para mostrar onde eu estou, tá? É sistemático, é premeditado, só pode ser. Todos os num e numa que uso são devidamente desmembrados em um, em uma, como se essas contrações presentes na língua há mais de 1000 anos fossem algum tipo de vício de linguagem. Me pergunto por que não fazem o mesmo com nesse, nisso, etc., ou com no ou na. Por que essa perseguição estúpida ao num, numa? O mesmo acontece com o uso de tinha na formação do mais que perfeito composto. Tinha visto, tinha dito, tinha falado, são implacavelmente transformados em havia visto, etc. Embora qualquer criancinha saiba que o verbo haver no português brasileiro é uma espécie em extinção, confinada a raríssimos ecossistemas textuais. Gostei desse texto. É claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote consciente ao português brasileiro é a putrefacta colocação pronominal. A próclise, isto é, o pronome antes do verbo, é veementemente combatida, ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes oblíquos na nossa língua. Mano, isso aqui é muito foda, né? O cara condena a próclise. O combate é tão furibundo que até mesmo onde a tradição gramatical exige a próclise, ela é ignorada. E os livros saem com coisas como não conheço-te, já formei-me, porque viram-nos. Isso para não mencionar a jurássica mesóclise, que em alguns necrófilos ainda acham que é uma opção de colocação pronominal, desprezando o fato de que se trata de um fenômeno gramatical morto e enterrado na língua dos brasileiros há séculos. Concordo com ele outra vez. Mesóclise é horrível. É bonito para quem escreve, né? O cara se acha assim foda na gramática, mas é horrível. Senhoras revisoras e senhores revisores, saiam de sua redoma de vidro impermeável às mudanças da língua. Ouçam os apelos de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros, que há tanto tempo pedem, suplicam e imploram. Deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua que é a única capaz de expressar meus sentimentos, emoções e ideias. Deixem eu ser brasileiro, deixem eu escrever para ser entendido pelos meus contemporâneos. Palmas para Marcos Bagno, da revista Caros Amigos, e passou uma Hornet aqui na porta. Texto lido, vamos às questões. Mano, eu tô tomando surra demais isso aqui, porque eu não posso aumentar o zoom para não estourar o desenho da imagem. Então a gente vai ter que se virar assim. Logo na questão 1, eu já percebo que o concurso da Marinha ele quer explorar qual área? A análise semântica. E o que é uma análise semântica? Eu estou em busca de sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. A gente não tem condição de fazer todo o estudo por aqui. Você vai aí no canal, em Semântica para Concursos, procure o vídeo que fale sobre semântica para concursos e estude. É um concurso tranquilo, mas eu já aviso, ele pega todas as referências gramaticais, todo o conteúdo da gramática. Vamos ler novamente. O combate é tão furibundo. Pela leitura do texto, eu percebi que o camarada que escreveu, ele está muito puto com os editores e editoras. Não é isso? Então ele não concorda. Será que é assim mesmo? Ó, melhorou. Não concorda com os revisores e revisoras. E editores e editoras. Por quê? Ele fica muito bravo lá com o lance da próclise, ele fica muito puto com o lance da mesóclise. Você vê que é um camarada bravo, ele tá, saca? Ele tá muito puto com a galera que tá preservando a língua lusitana. Então vamos colocar aqui. Ele é contra a preservação. Bom, cadê meu negócio? Esse vídeo vai estar difícil
para a edição. Que isso, cara? Ele é contra a língua lusitana enquanto referência para a língua brasileira. Entendeu? Ele quer uma gramática brasileira, né? Ele defende a língua brasileira e defende a gramática brasileira, e ele é contra a língua lusitana aqui no Brasil. Ele não é contra a língua lusitana em Portugal. A língua lusitana é a língua portuguesa. E ele está defendendo isso, e ele está muito puto, ele está bravo pra cacete. Então, eu depreendo do texto. O que é depreender? É retirar do texto que o combate é tão furibundo. Esse valor semântico de furibundo é enfurecido. Então, esse aqui, cara, eu não estou conseguindo. Ficou a letra A. Vamos tirar a dúvida? Olha o dício aí, ó, dício.com. Eu clico aqui, digito furibundo. Aqui, ó, furibundo. Irado, exaltadamente colérico, enfurecido. Divisão silábica, plural, feminino, classificação gramatical. Olha só que fantástico. Basta fuçar na internet que a gente consegue achar várias coisas gratuitas e boas. Então ficou a letra A. Primeiro, se o camarada souber o que significa furibundo, ele já vai marcar a letra A. Segundo, se ele não souber o que é furibundo, mas ele percebeu qual é a do texto, ele percebeu qual é a linha adotada pelo autor do texto, porque o cara está muito bravo, ele está descarregando uma metralhadora verbal em cima dos conservadores, ele clama pela criação de uma língua, de um dicionário brasileiro, não que ele seja contra a língua portuguesa. E qual que é o sinônimo para a língua portuguesa? Língua lusitana. Ele não é contra a língua lusitana no Brasil, ele é contra a língua lusitana enquanto referência para a língua brasileira. Então, você percebe, você depreende do texto, você percebe que o cara está enfurecido. A número 1 ficou a letra A. Número 2, eu vou ter que tirar o zoom para caber. Olha, faz um esforço aí, mano, porque tá foda. 2, assinale a opção em que o termo destacado não desempenha a função anafórica. Olha que fantástico. O que é uma referência anafórica? Simples. É uma referência a um termo relacionado anteriormente. É uma referência a um termo relacionado anteriormente. Isso é anáfora. E quando ele não está anteriormente, ele está fora do texto, eu vou perguntar assim, o que é uma catáfora? É isso. Catáfora é uma referência a um termo fora do texto. Pode crer? Guarda isso. Não só para a Marinha, mas para todos os concursos. Você já está na idade já, mano, depois que você já fez 10 videoaulas comigo, 20 videoaulas comigo, tá na hora de você saber qual é que é desses termos. O que é uma anáfora? Anáfora é relativa a um lance que já foi falado. Anterior. O que é uma catáfora? É uma referência a um termo fora do texto ou uma coisa posterior. Eu gosto de falar uma coisa fora do texto porque pode ser uma pergunta ao leitor. Guardou? Vamos matar essa questão então aqui agora, eu já posso fazer com a tela ampliada. O que é uma anáfora e o que é catáfora? Ele está perguntando aqui, ó, assinale a opção em que o termo destacado não é uma anáfora, ou ele não desempenha a função anafórica, ou o termo destacado não manda para nada que foi anteriormente falado. Pode crer? Letra A. Os revisores que trabalham nas nossas editoras pertencem a uma seita secreta com a missão de boicotar ao máximo o português brasileiro. Esse que pode ser anafórico ou catafórico? Vamos ver. Os revisores, os quais trabalham. Espera aí, os quais, esse que é relativo a
revisores. Substituindo, revisores trabalham nas nossas editoras. Funcionou. Eu substituí esse que por revisores. Olha só. Então, esse que é um pronome relativo. Quando há pronome relativo, há uma função anafórica. Terceira maneira de se explicar. Esse que se refere a um lance que já foi dito. Revisores. Revisores trabalham nas nossas editoras. A letra A está correta. Não é a que nós estamos procurando. Letra B. Uma seita secreta com a missão de boicotar ao máximo o português brasileiro, impedir que ele se consagre na língua escrita para preservar tanto quanto possível a norma padrão obsoleta. Observe, agora eu posso fazer duas jogadas aqui. Primeira jogada é para quem saca de análise sintática de período composto. Observe que o lance sai do impedir, o verbo, e depois um outro lance que também possui verbo, consagre. O verbo está no infinitivo. O que é infinitivo? Terminado em R e não possui pessoa. O infinitivo impessoal. Impedir. Impedir o quê? Que ele se consagre. A primeira oração é a oração principal. A segunda é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Para quem já trabalha com análise sintática e para quem saca dessa bagaça, o cara já olha para isso aqui e fala, esse que é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, está descartada a possibilidade dele ser um pronome relativo. Então, esse que não pode ser anafórico. Pronto. A letra que estamos procurando é a letra B. Tem uma outra explicação. A explicação para quem não saca de gramática. É possível que um camarada que não saque de gramática chegue aqui e acerte essa questão. Como? Observe. Se esse que é anafórico, quer dizer que ele pode ser substituído por algo que tem antes dele, porque ele é referente a algo antes dele. Em 99% dos casos, quando aparece um verbo antes dele, quer dizer que esse verbo pode ser substituído por ele. Então vamos colocar impedir no lugar do quê? Impedir ele se consagre. Observou que não funcionou? Pois então, o que quando ele tem a função de conjunção integrante, ele não aceita substituição. Se esse que tivesse a função de pronome relativo, ele aceitaria. Então, para quem não saca a gramática, quando você substituir e funcionar, é uma referência anafórica. Quando você substituir e não funcionar, não é uma referência anafórica. Tentando substituir novamente. Impedir no lugar de quê? Vamos ler aqui como se o impedir estivesse aqui. Impedir ele se consagre na língua escrita. Funcionou? Não funcionou. Então é a letra B. Outra letra, C. Sempre fico irritado quando recebo os meus exemplares de tradutor e ao reler o que escrevi, ao reler o que escrevi, encontro uma infinidade de correções que, para expurgar do texto escrito qualquer marca de oralidade, qualquer característica propriamente brasileira de falar e de escrever, o português. Esse que aqui se refere a qual termo? Ou esse que aqui pode ser substituído por qual termo? Observe que a oração fala assim: sempre fico irritado quando recebo. Recebo o quê? Os meus exemplares de tradutor. Então o camarada vai, escreve e ele faz os seus exemplares de tradutor. Ele traduz alguma coisa. E ele, ao reler o que escreveu, esse que aqui está no lugar de quem?
presta atenção, os exemplares de tradutor. Aquilo que ele escreveu, poxa. Repetindo. Ao reler o que escrevi, você escreveu o quê? Você trabalha com o quê? Eu trabalho como tradutor. Aí você escreve várias traduções. Daí, quando ele vende o lance, ele recebe alguns exemplares. Depois ele vai ler aquilo que escreveu. Ele escreveu o quê? As obras como tradutor. Então ele vai ler aquilo que ele escreveu. Ele escreveu o quê? As obras de tradutor. No caso aqui, ele vai ler os exemplares de tradutor que ele escreveu. Exemplares quer dizer que ele vai receber tipo umas 10 cópias de cada trabalho, entendeu? Então esse que remete àquilo que ele escreveu. Pode crer? Tá claro isso? Letra D. Ouçam os apelos de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros que há tanto tempo pedem, suplicam, imploram. Esse que aqui remete a quê, hein? Ele pode ser substituído por quê? Qual que é a ideia desse quê? Vamos ver. Os apelos de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, autores, e tantos outros autores que há tanto tempo pedem. Esse que aqui é o quê, hein? Esse que aqui tem a função de substituir a palavra autores. Autores há tanto tempo pedem, suplicam e imploram. Pode crer? Repetindo. Ouçam os apelos de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros autores. Então esse aqui também tem uma função anafórica. Refere-se a autores. O de cima aqui referia-se aos lances que o cara escrevia. No caso aqui, os exemplares que ele recebia. Meu fone saiu da boca. Letra E. Deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua que é a única capaz de expressar meus sentimentos, emoções e ideias. Vamos substituir esse que por língua, será? Deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua. Vamos lá. Língua é a única capaz de expressar meus sentimentos. Funcionou. Esse que aqui é relativo à palavra língua. Foi fácil? Então esse que refere-se à língua, esse que refere-se aos autores, esse que aqui refere-se ao que o lance do que o cara escreveu e ele está recebendo na forma de exemplares de tradutor. Esse que aqui da letra B deu no barro, não pode. E esse que aqui se refere aos revisores. Resposta ficou a letra B. Agora, eu vou tirar o zoom só para você ver como que ficou, tá? Ó. Belezinha? Eu acho que você não vai conseguir ler, não. Mas eu não consigo mexer nesse vídeo. É uma imagem. 2 ficou a letra B. Questão 3. A insatisfação demonstrada pelo autor no texto corresponde. Letra A. Aos erros gramaticais cometidos pelos revisores. Letra B. A maneira como os revisores encaram as características do português brasileiro, a saber, tem o português brasileiro e o português lusitano. Português lusitano é o português de Portugal. Letra C. A falta de revisão dos artigos científicos. Letra D. Ao desconhecimento literário dos revisores. Letra E. Ao uso de vocabulário erudito pelos editores. Vamos lá. Após a primeira leitura que eu fiz do texto, eu já consigo retirar essa resposta com muita tranquilidade. Eu percebi que ele desce a marreta lá nos troços e fala sobre o uso da próclise, fala sobre o quase extinto uso da mesóclise. Então tem uma insatisfação demonstrada pelo autor através de quê? Letra A, erros gramaticais cometidos pelos revisores. Muito pelo contrário, os revisores eles levam o negócio à risca. Qualquer coisa para os revisores é erro ortográfico. Letra B, a maneira como os revisores encaram as características do português brasileiro. É essa. Porque os revisores, eles implicam com o português brasileiro. Né? Ele fala assim, deixa eu falar meu português, deixa eu escrever o meu português, ou seja, não implique
com o meu vocabulário, com a minha utilização da gramática? Por favor. Letra C, a falta de revisão dos artigos científicos? Não. Há muita revisão, pelo que eu li no texto. Letra D, ao desconhecimento literário dos revisores? Também não. Eles entendem muito, por isso que eles pegam no pé da galera. Letra E, ao uso de vocabulário erudito pelos editores? Poderia ser, porque tem aquele pedaço lá, né, da próclise e da ênclise, que eles preferem utilizar a coisa mais oficial a permitir o uso errado da próclise. A letra E está um pouco certa, mas aqui vai se encaixar realmente a questão 3 é a letra B, a maneira como os revisores encaram as características do português brasileiro. Então, esse aqui ficou a letra B. Questão 4. O texto apresentado se organiza em torno da tese de que... Letra A. Os linguistas têm uma linguagem particular. Letra B. Não se podem cometer erros gramaticais em artigos científicos. Letra C. Os linguistas devem escrever de acordo com a prescrição gramatical. Letra D. A função dos revisores é modificar o texto original. Letra E. As características do português brasileiro precisam ser reconhecidas e respeitadas. Poxa, é letra E, meu irmão. Observe que a letra E é, assim, absolutamente gritante. Olha, as características do português brasileiro precisam ser reconhecidas e respeitadas. Estamos falando dessa letra E desde o início do texto, desde a opção 1, quando a gente começou a interpretação. Lá em cima eu falei que nós temos dois tipos de português. Vamos colocar aqui, eu tenho português lusitano, que é o português que vem de Portugal. Então é a língua de Portugal. E tem o português brasileiro, a nossa língua. Embora o português brasileiro tenha saído do português lusitano, nós precisamos respeitar a nossa língua. Precisamos reconhecer a nossa língua como uma língua legítima brasileira. Isso aí a gente está falando desde a primeira questão. Essa 4 está muito fácil, ficou a letra E. Número 5. Eu vou evitar tirar o zoom e vou andar com a tela, tá? Assinale a opção que evidencia o descontentamento do autor. Então, vou marcar a opção aqui em que o autor, lá em cima a gente viu, o bicho está irado, ele está bravo, ele está descontente. Então, agora a gente vai marcar esse lance que evidencia o descontentamento do autor. Letra A. Vou subir aqui, ó. Beleza. Sou tradutor profissional há mais de 25 anos e a experiência acumulada nesse tempo me confere uma cristalina certeza. Tem alguma coisa que ele fica bravo, puto pra cacete? Acho que não. Letra B. O mesmo acontece com o uso de tinha na formação do mais que perfeito composto. Não achei que o cara tá bravo ainda não. Letra C. É claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote consciente ao português brasileiro é a putrefacta colocação pronominal. Agora o cara ficou bravo. Sintoma mais visível e gritante desse boicote, boicotar. Boicote consciente ao português brasileiro é a putrefata colocação pronominal. Sabe o que é putrefacto? Ou putrefato? A coisa que está em decomposição, a coisa podre, sacou? Então a gente fala corpo em putrefação, é corpo apodrecendo. Letra D. A próclise, isto é, o pronome antes do verbo, é veementemente combatida, ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes oblíquos na nossa língua. Também não está puto não, eu acho que ficou puto mesmo na letra C. Letra E. Todos os num e numa
que uso são devidamente desmembrados em um e em uma. Depois de uma lida atenta, né, nessas questões aqui, sem precisar voltar ao texto, eu percebo que ele se altera na letra C. Tudo aqui, ó, são textos que seguem uma, vamos falar assim, uma linearidade mental e psicológica natural. Agora, a letra C, o cara ficou puto, ó. É claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote, o cara tá falando, ó, boicotaram o português brasileiro. É a putrefata colocação pronominal, ou seja, a colocação pronominal podre. Então ele está criticando, ele está puto aqui com o lance. Letra C. Perceba isso, que a letra A, B, D e E, elas têm uma linha, e a letra C ele está criticando na forma de um descontentamento, que foi exigido aqui. Essa questão é qual? 5. Vamos botar aqui. A 5 ficou a letra C. É claro que o sintoma mais visível e gritante desse boicote, o vocábulo claro pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por mais uma questão de análise. Vamos colocar isso aqui. Semântica. Eu vou falar outra vez, meu mano. Eu não consigo aumentar esse zoom. Se eu aumentar, estoura. Vai ficar muito... Para mim, vai ficar difícil a edição do vídeo. Vai ficar ruim para você. Mas perdoe-me por esse vídeo. Esse aqui eu não consigo mexer, não. Análise semântica. O que é semântica? Ele está falando assim, o vocábulo claro pode ser substituído. Então ele está falando claro é igual a... Pronto. Ele está buscando aqui uma sinonímia, ou palavras sinônimas, ou palavras que possuem um mesmo significado. Bacana? Então vamos lá. Claro é igual a surpreendente? Mano, de jeito nenhum, né? Claro é igual a adequado? Não. Claro é igual a iluminado? Ah, mas ele está claro. Espera aí. Esse claro aqui é tipo, é óbvio que é o sistema mais visível, tá? Letra D, evidente. É evidente, opa, óbvio, evidente. Letra E, simples? Não. Então, claro ficou evidente. Vou botar mais um sinônimo. Óbvio. Então, essa aqui ficou a letra, olha, letra D. Fácil. Vou baixar aqui para você ver, ó. Número 6 ficou a letra D de dado. Número 7. No trecho, deixem eu ser brasileiro, deixem eu escrever para ser entendido pelos meus contemporâneos, quarto parágrafo, os segmentos destacados estão incorretos, de acordo com as prescrições normativas, em virtude de o pronome eu desempenhar tradicionalmente a função de... Meu compadre, eu falo isso em todos os vídeos. Pronomes pessoais do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Bacana? Eles só desempenham, ou eles só podem desempenhar uma função. Já vou resolver. Sujeito. Para outras funções, eu vou utilizar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles servem como complementos. Por exemplo, objeto indireto, objeto direto, e aí vai. Na número 7 não tem muito rodeio, porque isso aqui eu tenho falado praticamente em todas as minhas videoaulas de interpretação e bancas. Eu, aqui ó, deixem eu, tu, ele, nós, vós, ele, só pode funcionar como
sujeito e somente sujeito. Letra D. Tá claro? Pronomes pessoais do caso reto, somente como sujeito. Vou dar enter aqui, se você quiser olhar a questão mais uma vez, você dá pausa, porque eu vou botar aqui, ó. Letra D. Tá? Não dá pra gente colocar a tela toda. Letra D. Número 8. Assinale a opção em que a crase foi empregada corretamente. Letra A. O portão será aberto às 8 horas em ponto. Esse aqui eu preciso fazer esse lance assim, ó. Letra A está correta. Por quê? Crase antes de horas. O problema é que não vai caber, né? Mas vamos colocando assim. Letra B. Solicito a você, não uso, incorreta. Diante de pronomes, eu só vou usar diante de pronomes possessivos, aí é facultativo. No aquele, aquela e aquilo, é obrigatório. E senhora e senhorita, facultativo. Ela está incorreta aqui porque crase antes de pronome de tratamento você. Bacana? Eu não posso. Letra C. Vamos ver se a letra C está incorreta ou correta. A nobre mulher retornou a Roma. Ela está incorreta. Por quê? Se ela retorna, ela volta. Vamos fazer o seguinte. Voltei de Roma ou voltei da Roma? Se eu usar o de e funcionar, não tem crase. Se eu usar o da e funcionar, tem crase. Vamos lá. A nobre mulher voltou de Roma ou da Roma? De Roma. Então, está incorreto, não posso usar. Letra D. O rapaz teve acesso a uma loja barata. A uma. Como é que funciona esse a uma, hein? Numeral? Porque ele poderia ter acesso a 2 lojas baratas. Ou a 3 lojas baratas. Então, nesse caso aqui está incorreto, porque ele está antes de numeral. Não posso usar. Letra E. Os homens se viram face a face. Opa, incorreta. Porque eu tenho 2 palavras iguais. Ó, face e face. Realmente ficou a letra A. Antes de horas. Antes que alguém, né, chame a minha atenção para a letra D, esse uma também pode ser um artigo indefinido. Tá? Mas aqui eu estou vendo como uma loja, poderia ter 2 lojas. Poderia ser também um artigo indefinido, onde eu não estou precisando essa loja. Qual loja é a barateira, ou a loja barata? Questão 9. Não obstante as inúmeras atividades diárias, os candidatos dedicados apresentam desempenho profícuo nos concursos. Não obstante, faz parte de uma família, cara. Eu acho que você já sabe isso. Se você não souber, vou deixar uma dica aí fantástica. E esse profícuo aqui, ó, é proveitoso, bom, né, dentro do esperado, positivo. Não obstante as inúmeras atividades diárias, os candidatos dedicados apresentam desempenho positivo nos concursos. Assinale a opção em que as modificações realizadas sustentam o sentido original denunciado acima. Para quem curte gramática, vai ficar puto comigo. Porque eu mato essa questão, quando eu pego uma questão dessa num concurso, eu leio essa proposta aqui, ó, ele vai fazer uma modificação e vai manter o sentido original, eu faço assim. Olha como é que ele começa. Não obstante. Então, vou te mostrar a família dela. Como é que eu mexo aqui? Bom, deixa eu baixar.
Não obstante, ele faz parte de uma família assim, ó. Mas, porém, contudo, todavia, aliás, sacou? Então ele dá um choque. Mas, porém, contudo, não obstante. Então eu tenho que manter esse choque. Eu tenho isso aqui, né, o desenvolvimento profícuo, embora eu tenha as inúmeras atividades diárias. Repetindo na interpretação. Os candidatos dedicados apresentam um ótimo desempenho nos concursos. O cara parou o carro dele aqui na minha porta. Ó. Tá difícil hoje. É moto, é carro. Tá difícil. Os candidatos apresentam desempenho fantástico nos concursos, mesmo com as inúmeras atividades diárias. Foi? Então eu vou procurar alguma coisa que dê esse choque. Ele continuar com bom desempenho, mesmo diante das inúmeras atividades diárias. Esse choque pode ser subentendido pelo apesar das inúmeras atividades. Opa! Apesar das inúmeras atividades diárias, os candidatos dedicados apresentam desempenho produtivo nos concursos. Fiquei com a letra A, vou ler as outras letras. Não sou bobo? Agora o cara desceu do carro, tá gritando na rua. Letra B. Em virtude das inúmeras atividades diárias, já não bateu. Porque eu preciso de alguma coisa que combine com não obstante, que seria apesar das inúmeras. Letra C. A despeito das inúmeras atividades diárias, não bateu. Eu preciso de alguma coisa que gere contraste aqui em cima. Viu como é que o lance fica fácil? Em virtude não é, a despeito não é. Letra D. Por meio das inúmeras atividades diárias, não criou esse contraste. Graças às intensas atividades diárias, não criou o contraste. Então eu coloquei aqui o não obstante no meio das conjunções adversativas. Não é isso que eu fiz aqui? Eu coloquei para te avisar que o não obstante faz parte do lance que fecha o choque. Eu tenho uma ideia, mas eu tenho outra. Eu vou chegar e vou pensar assim. Não obstante, ou seja, embora tendo inúmeras atividades diárias, né? Temos isso daqui. Eu tenho desenvolvimento profícuo nos concursos, eu tenho desenvolvimento positivo nos concursos, eu tenho desenvolvimento produtivo no concurso, eu tenho um desenvolvimento ótimo, bom, sacou? Profícuo? Então, eu achei não obstante, fechou curto com apesar das inúmeras atividades. Todas as outras letras não fecham esse curto do não obstante. Tá certo? Mais uma lida. Número 9 ficou a letra A. Número 10. Assinale a opção em que a palavra sublinhada está grafada de acordo com a norma culta padrão. Observe que as questões que eu estou fazendo, eu estou botando a referência embaixo, né, a matéria a que ela se refere. Muita coisa que eu fiz com a interpretação simples. Outras eu precisei de semântica, eu precisei de sintática, e essa aqui eu vou precisar de quê, hein? Aí uma passada rápida pelas questões. Essa aqui é a questão 10. Eu vou precisar de grafia padrão. Como é que funciona essa grafia padrão? Vamos ler? Letra A. Os ossos pareciam feitos de argila, não é árgila. Isso aqui virou uma própria paroxítono, é argila. Letra A é argila. Tá? Está errada. Letra B. Ele é um aristocrata. Aristrocrata. Credo. Difícil até de ler esse negócio. Errada. É aristocrata. Letra C. O solo no Nordeste é árido. Não tem acento, eu vou ler como paroxítona.
não é isso? O certo é árido. Proparoxítona. Letra D. Nos dias de hoje, usa-se muito material descartável. Correta. Descartável. Opção correta. Vamos colocar essa aqui já como correta, porque esse texto aqui... Opa, louco. Vamos voltar lá para a letra E. Existe muita deturpação das leis. Mano, que doideira que é essa? Deturpação. Com cedilha. A grafia correta. Então ficou a letra D, a correta. Descartável. Procurou aqui qual está de acordo com a norma culta padrão. Então a letra D foi a única que concordou. A letra A, o certo seria argila. Letra B, o certo seria aristocrata. A letra C, o certo seria árido. A letra E, o certo seria deturpação, com cedilha no lugar desses dois S's cabulosos. Ficou a letra D. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito oficial. A número 11 foi anulada. Olha aqui na mãozinha, ó. 11 anulada. Portanto, eu vou partir para a número 12. Botei a número 11 para constar aqui na correção, mas a gente vai pular para a número 12. Número 12. Assinale a opção na qual a palavra destacada está grafada corretamente. Opa, então é o mesmo caso da número 10, grafia padrão, grafia da norma culta padrão, correto? Letra A. A gente vai corrigindo aqui se precisar. Letra A. Ocorreu um nocaute na disputa de ontem. Nocaute está errado, mano. É assim, ó. Nocaute. Com U no lugar do L. Letra B. Houve uma deterioração. Deterioração. O solo ficou deteriorado. Houve uma deterioração do solo. Está incorreta. Letra C. Os cônjuges... Ah, velho, para. Para com isso, mano. Cônjuges não conseguem chegar a um acordo. O que é cônjuge? É o companheiro de alguém. Eu tenho a minha cônjuge, você, mulher, tem o seu cônjuge. Ou sem preconceito, cada um tem o seu cônjuge que quiser. Não é isso? Cônjuge é o companheiro com quem você vive. Cônjuge. Letra D. Todas as pessoas foram reembolsadas. Letra D está errada. Reembolsadas. Vem de reembolso. E letra E, o comprimento. Tá certo. Comprimento. Correta. Ela parece muito com cumprimento. Você sabe classificar isso aqui, cara? Elas são quase comprimento para cumprimento? Comprimento e cumprimento. Elas são quase homófonas. Elas têm quase a mesma pronúncia. Para você lembrar, não posso explicar isso aqui agora. Nós temos as palavras homônimas, homófonas, homônimas, homógrafas e as homônimas perfeitas e por aí vai. Para você descobrir maiores informações sobre isso aqui, você volta no vídeo anterior, que eu não sei qual foi. Olha pela data de postagem aí, o vídeo anterior a esse. Eu comento sobre as homônimas, tá? Então tá resolvido aí, ó. Eu não tenho muita coisa para te passar. Isso aqui é uma questão de, saca, conhecimento. Questão de leitura, questão de hábitos regulares de leitura. Então a pessoa vai chegar nesse texto aqui e vai descobrir que a palavra está grafada incorretamente se ele tiver um hábito regular de leitura. Nenhum curso do mundo consegue botar essa matéria na sua cabeça, porque depende só de você.
Leitura é contigo, mano. Não leu, dançou. Número 12, ficou a letra E. 13, vou tentar fazer aqui, ó, nos lances aqui, depois eu baixo a tela. Observe as frases a seguir. Classifique-as de acordo com a figura de linguagem correspondente e assinale a opção que apresenta a sequência correta. Vou lá embaixo, vou botar a matéria para nós. Isso aqui é figuras de linguagem. Cai tudo? Ah, mano, eu costumo estudar tudo. Mas algumas principais caem mais. Quer ver? Olha só. Vi com meus próprios olhos o que aconteceu. Se você vê, mano, só pode ser com seus próprios olhos. Você não vai ver com as próprias pernas, vai? Se eu falo vi, você poderia falar simplesmente vi o que aconteceu. Se você está falando com os meus próprios olhos, isso aqui é um pleonasmo, porque você só vê com os próprios olhos. Então, número 1 é pleonasmo. Número 2, as onças gemem ao encontro das pedras. Gemer é quase um atributo exclusivo do humano. O humano geme de dor. Aqui eu botei as onças gemendo. Então aí virou uma prosopopeia ou personificação. Letra número 3, ouço tic-tac, onomatopeia. Onomatopeia é tic-tac, vrum, toque-toque. É quando você representa, através de palavras, os sons das coisas que não podem ter palavras. Por exemplo, o gato chegou, aí você bota ao lado, miau, miau, miau. Isso aí é uma onomatopeia do gato. Ele não fala miau, ele tem o som dele, mas você criou na sua cabeça o miau. Então, isso é uma onomatopeia. Quarto, ontem entreguei a alma a Deus. Ontem eu morri. Ah, mas você não pode falar assim tão agressivamente. Ontem eu fui pro saco. Não, você não pode falar assim. Então você ontem descansou. Opa, sutileza. Ontem entreguei a alma a Deus. Sutileza, eufemismo. 5. Eu só quero rir meu riso sem julgamento. Eu só quero rir meu riso? Poxa, é lógico. Se você ri, é um riso. Quando eu falo duas coisas com o mesmo significado, falando a mesma coisa, é um pleonasmo. Claramente ficou a letra A. Não vai dar para colocar a tela toda. Vai naquele esquema. Dá uma pausa aí agora. Vai. E agora eu vou botar a questão toda para você assim. Aqui, ó. Beleza? Ficou a letra A. Vou colocar referência no vídeo para você não se perder. Presta atenção onde você vai procurar esses vídeos, esses lances. Ó, no canal tem figuras de linguagem lá para baixo. Para evitar que você fique perdido no canal, que já está grande, tem vídeo para cacete, você vai chegar aqui, ó. Deixa eu abrir essa Consulplan aqui. Eu vou botar aqui as orientações que você deve seguir. Aqui, ó, clica no mostrar mais, eu vou botar as matérias de que você precisa recordar para estudar para essa prova aqui da Marinha, tá? No caso aqui, figuras de linguagem. Eu vou botar um link aqui, vai estar assim, material disponível, blá, 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 blá. Videoaulas referentes às matérias explicadas, tipo isso. Aí eu boto aqui o link para você clicar, tá? Bora estudar. Agora, número 14. Assinale a opção na qual a palavra está acentuada de acordo com as normas vigentes. Bacana. Então, qual a matéria? Vou botar aqui, acentuação gráfica. Não é uma banca complicada não, mas ela já mexeu com tudo. Ela já trabalhou com semântica, trabalhou com sintática, já trabalhou com grafia conforme a norma culta, agora está trabalhando acentuação gráfica atualizada, normas vigentes. Então vamos lá, número 14. Letra A, eu falo rúbrica ou rubrica? Letra A, está errada ou está certa? Está errada, eu falo rubrica. Letra B, suíço ou suíço? Mano, saca só.
É suíço ou suíço? É suíço. Acentua-se graficamente o I ou U tônicos quando eles formam sílabas sozinhos, seguidos ou não de S, não pode ser acompanhado de NH. Letra C. Aromático. Lindo. Lindo. Apaixonei. Essa é a certa. Letra D. Vatapa. É vatapá. Oxítona terminada em A. E a última, patrio. Não, é pátrio. Foi? Então, ficou a letra C como a alternativa correta. Mais uma vez, como é que eu faço para aprender essa matéria? Mano, você pode até aprender com todos os cursinhos que você achar aí pela internet. Mas isso aqui é uma questão de leitura. Pessoa que lê sempre, lê qualquer coisa, mas lê sempre, ela vai ter facilidade para responder uma questão dessa. Pessoa que tem dificuldade de leitura vai chegar aqui e vai encontrar um pouco de dificuldade. Sinto muito, mas essa é a realidade. Não adianta estudar um mês antes do concurso, sendo que você não se dedicou à leitura com pelo menos um ano de antecedência. Tá? Sinto muito. Número 14, letra C. Aí, ó. C. 15. Tendo em vista a concordância verbal, outra matéria, analise as sentenças abaixo. Uma parte dos professores preferiu o novo programa de ensino. Está certo ou está errada? Está certa. Eu estou concordando, preferiu aqui, está concordando com uma parte. Poderia concordar com um dos professores, seria preferiram. Ambas as concordâncias estão corretas. 2. Cerca de 10.000 candidatos chegaram. Chegaram concordando com 10.000 candidatos. Com atraso, está certa. Número 3. Uma porção de profissionais ajudou. Ajudou concordando com uma porção. 3 está correta. Número 4. Muitos de nós reclamou. Opa, esse reclamou que está no singular, ele está concordando com quem? Muitos. Muitos reclamou? Não. Nós reclamou? Também não. Nós é a primeira pessoa do plural. Quantas pessoas eu tenho para conjugação de verbos? Eu, tu, ele, 3. Nós, vós, eles, 3. Eu tenho 3 pessoas no singular e tenho 3 pessoas no plural. Nada de falar que eu tenho 6 pessoas, eu só tenho 3. 3 para o singular, 3 para o plural. De cara, pulou na nossa cara o número 4, que está errada. 5. A internet, bem como todas as mídias sociais, distraem os candidatos durante os estudos. Está errada. Eu tenho aqui uma vírgula separando a internet do bem como todas as mídias sociais. Então a internet, bem como todas as outras, distrai os candidatos durante os estudos. A internet, bem como as outras, com vírgula, isolando, ela distrai. Então vamos lá. A internet, salto que está entre vírgulas. A internet distrai os candidatos durante os estudos. Foi? Eu isolo o que está entre vírgulas e vou direto aqui. Olha, a internet distrai os candidatos durante os estudos. A quarta e a quinta opções estão erradas. Vamos ler? Apenas as sentenças 1 e 2 estão corretas? Não. A 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos ver? É a letra D. Tá ligado? Ó? Letra D. Eu não consigo mexer, né, velho? Meu dedo até pinica aqui no teclado, mas eu não consigo mexer na imagem. Ficou a letra D. Primeira, segunda e terceira corretas. Número 15, é 15, né? 15, letra D. 16. Considerando-se o enunciado diante da proximidade das provas, os candidatos ficam bastante ansiosos para mostrar, por meio dos resultados, o valor que tem uma grande dedicação. É correto afirmar que... Vamos lá. Diante da proximidade das provas, os candidatos ficam bastante ansiosos.
Ó, eu tenho aqui uma oração, ficam bastante ansiosos. Segunda oração, para mostrar, por meio de resultados, o valor que tem 3 orações. Então tem 3 orações. Letra A. Se verifica no enunciado a existência de 3 períodos e uma oração. Uma oração? Oração composta com 3 períodos? Não entendi essa letra A. Vou ler a letra B. A correspondência entre frase e período só se sustenta quando se trata de períodos simples. Que coisa absurda. Frase é qualquer enunciado de sentido completo. Período é quando eu tenho ele simples ou composto. E simples é quando eu tenho um verbo. Composto quando eu tenho 2 ou mais. E essa correspondência, ele está falando que é correspondência entre frase e período? Não, isso aqui é mentira. A frase pode ter qualquer correspondência com o período, porque a frase é um enunciado de sentido completo. Então ela se comunica com o que ela quiser. Ela tem enunciado de sentido completo. A letra A ficou no ar. Letra C. As vírgulas cumprem a função de demarcar o início e o fim das frases. Mano, cuidado demais da conta com essa letra C. Putz, para tudo aí, ó. As vírgulas cumprem a função de demarcar o início e o fim das frases. A vírgula, ela pode significar várias coisas, mas ela não finaliza a frase. A vírgula é uma pontuação utilizada para ordenar, não demarcar, para ordenar, para organizar as frases, os períodos, e não demarcar. Isso aqui é um absurdo. Letra D. O enunciado apresentado se constitui de 3 orações, configurando um único período composto. Aí eu não saco nada de período composto, enfim, eu não saco nada de análise sintática. Eu vou deixar alguns links aí para você. Mas antes de recorrer aos links, eu vou te fazer uma gostosa brincadeira. Observe. A letra A, ela ficou estranha porque ela está insistindo assim. Se verifica no enunciado a existência de 3 períodos e uma oração. Eu vou observar os verbos. Eu vou botar aqui embaixo, não tem espaço nesse negócio, velho. Que coisa. Vou botar, cadê minha atenção? Aí ele aí, ó. Atenção na análise sintática. Evidencie os verbos. Se eu estivesse trabalhando com a minha plataforma original do Word, eu já tinha sapecado amarelo aqui para todo lado, mas como eu não estou, eu vou fazer essa bolinha aqui que eu estou fazendo. Ó. Vamos ler então. Diante da proximidade das provas, eu já fiz isso no início. Os candidatos ficam... Ô, velho, parando o vídeo outra vez. Natal é daqui a pouco, então a galera vai para a rua para fazer bagunça. Eu fico agarrado aqui no computador e fico sofrendo. Desculpe-me, repetindo. Eu faço essa anotação antes de começar o enunciado. Tá? Antes de ler essas questões propostas, essas letras. Vamos lá. Diante da proximidade das provas, os candidatos, pimba, verbo. Tchananã, tchananã, tchananã. Pimba, verbo, 2 verbos. Distantes, ó, um verbo aqui e outro verbo aqui. Se fosse verbo um ligado ao outro, seria uma locução verbal. Como eles estão distantes, eu acredito que eles estejam configurando orações diferentes, períodos diferentes. Mostrar por meio dos resultados o valor que pimba, outro verbo. Então, um verbo, olha a bolinha, 2 verbos, 3 verbos, foi. Então eu tenho 3 orações. Aqui, 3 orações, período composto. A letra A estava igual um veneno te esperando. Se verifica no enunciado a existência de 3 períodos e uma oração. Não. Eu tenho 3 orações e um período composto. Por isso que eu não te falei nada na letra A. Porque agora é hora de esclarecer. Ó. O período ele é simples, quando ele possui apenas um verbo. Uma oração com um verbo. O período é composto quando ele tem várias orações. Cada oração marcada por um verbo, junta tudo. Período composto. Pode crer? Letra D.
Letra E. As vírgulas empregadas demarcam a quantidade de período simples. Cara, queima no inferno, bicho. Olha que absurdo. As vírgulas empregadas demarcam a quantidade de período simples. Eu tenho até medo de ler esse negócio. Mano, vírgula, repetindo, é uma pontuação para a organização das orações. Só, mais nada. Tá? Essa letra E aqui é coisa de Satanás. Ficou a letra D. Vamos botar aqui, ó. Letra D. D. Volta. Amarelo nele. Para quem acompanha meus vídeos, sabe que eu estou sofrendo nessa plataforma aqui. 16, letra D. Número 17. Assinale a opção cujo verbo apresentado permite a transposição da voz ativa para a voz passiva. Mano do céu, vamos fazer isso aqui agora sem ler. Olha só, cara, guarda isso pro resto da sua vida. Só permite a voz passiva. Qual? Responde para mim. Pausa, te dou 2 segundos. Pausa. Tirou da pausa. O verbo pa. Que é isso? Verbo transitivo direto. Acabou, não tem mais o que ver não, mano. Ah, mas eu não sei o que é verbo transitivo direto. Vou deixar o link aí para você. Se você não sabe, é falta de responsabilidade, hein? Ah, compadre. 17. Assinale a opção cujo verbo apresentado permite a transposição da voz ativa, ou seja, eu estou procurando o verbo transitivo direto. Quais são? Os candidatos estudaram incansavelmente. Esse verbo aqui é transitivo direto? Não, ele é intransitivo, porque acabou aqui, ó, não tem complemento. O verbo estudar, ele não pede complemento. Os candidatos estudaram. Tchau, acabou. Como eu não tenho complemento para o estudar, como o estudar não pediu complemento, atenção, o estudar não pediu complemento, então é um verbo intransitivo. Ah, Carlão, então quer dizer que o verbo estudar vai ser sempre intransitivo? Mano, eu não gosto do sempre aplicado à língua portuguesa. Língua portuguesa é a caixinha de Pandora. Vai depender de como você abre e o que vai sair lá de dentro. Vamos falar assim, nesse caso o verbo estudar é intransitivo. Vamos parar de imaginar, né? Falar que o verbo é sempre isso. Não, deixa isso para frente, tá? Não vai nessa não. Letra B. Todas as apostilas encomendadas chegaram no prazo determinado. Todas as apostilas encomendadas chegaram. Chegaram pede complemento? Eu viro para você e falo, meu compadre, as apostilas chegaram, velho. Você entendeu? Mesmo caso, o verbo chegar aqui é intransitivo. Ele não pede complemento. Se você não sabe, não se desespere, vou deixar link para você. Letra C. Os candidatos necessitam, quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo necessitar aqui, ele é transitivo, ele pediu um complemento. Porque se eu chegar perto de você e falar assim, ô louco, os candidatos necessitam. Aí você para e fala, peraí, você não vai terminar de falar não? Porque o cara está esperando. Necessita de quê? Preposição de disciplina para os estudos. Quando eu tenho uma bagaça preposicionada, eu vou ter um verbo, não é esse aqui, ó. É o verbo transitivo indireto. Então, sai fora, que eu estou procurando o direto. Letra D. Os aprovados sentem-se privilegiados. O verbo sentir, ele possui várias transitividades. Eu sinto você por perto. Eu sinto o quê? Você por perto. Entendeu? Ele poderia ser transitivo direto. Mas nesse caso aqui, os aprovados se sentem privilegiados. Eles sentem quem? Eles mesmos. Como? Privilegiados. No caso aqui eu tenho esse se como uma partícula de um verbo pronominal. E esse se vai funcionar como um reflexo para os aprovados. Então eu tenho um verbo reflexivo aqui. Tá? O verbo reflexivo, ele não mostra a transitividade direta. Então a letra D também está errada. Letra E. Todos os candidatos entregaram a documentação exigida aos organizadores do concurso. Opa,
Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Vamos fazer essa letra E. A documentação exigida foi entregue aos organizadores do concurso por todos os candidatos. Vamos a uma análise rápida. O que é objeto se torna sujeito, e o que é sujeito se torna agente da passiva. Todos os candidatos entregaram. Quem é que entregaram? Todos os candidatos. Então, todos os candidatos vira agente da passiva, por todos os candidatos. Sublinhado. Entregaram o quê? A documentação exigida. Então, virou sujeito. Ó, inverteu. Mano, me desculpa, mas eu não posso explicar tudo aqui. O vídeo vai estourar. E eu tenho uma videoaula que te explica isso. Vou deixar também no link, voz passiva e voz ativa. E eu vou botar aqui, ó. A documentação exigida foi entregue aos organizadores do concurso. Foi entregue a quem? Aos organizadores do concurso, por todos os candidatos. Correto? Então, tá aí a solução. Ficou a letra E. No caso aqui, ó, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Eu peguei o lado direto dele, que me serviu para a solução do problema, e ficou: a documentação exigida foi entregue aos organizadores. Preservei o verbo transitivo indireto aqui, ó, nesse pedaço. E o que foi sujeito virou agente da passiva, e o que era objeto direto virou sujeito. Eu tenho um vídeo só para isso no canal. Por isso eu vou ser rápido. Ficou a letra, vamos botar aqui, letra E. Número 18. Assinale a opção em que a expressão com quem completa corretamente a lacuna. Vamos ler e vamos procurar alguma lógica nisso aí. Letra A. O mestre com quem falei é uma pessoa curiosa. Opa, funcionou. Você falou com quem? Eu falei com ele ali, ó. Quem? O mestre com quem falei. Letra B. A prova com quem fiz hoje foi muito difícil. Aí você falou assim: ô prova, vem cá, vou fazer uma prova com você, hein, prova. Olha que doideira. Ô prova, eu vou fazer uma prova com você hoje, hein. Você vai fazer a prova com quem? Com a prova. Errado. Letra C. Madrid é a cidade com quem pretendo voltar. Com quem você vai viajar? Com a Madrid? Letra D. O remédio com quem nome? Ah, velho, preguiça. Letra E. Existe um livro com quem? Observe que com quem não cabe definitivamente nas outras lacunas. Está bem claro, olha, assinale a opção em que a expressão com quem completa corretamente a lacuna. Funcionou somente a letra A. Número 19. Deixa eu separar isso aqui. Assinale a opção em que o termo destacado apresenta a mesma função do que se destaca em os candidatos preparados aproveitam as boas oportunidades. Vou fazer uma análise sintática básica aqui para descobrir qual é a utilidade de preparados. Vou perguntar: quem é que aproveitam? Resposta: os candidatos preparados. Vamos lá. Núcleo do sujeito. Candidatos. Eu tenho ao lado dele esse termo e tem esse outro aqui que não foi exigido. Preparados. Eu podia ter falado simplesmente: candidatos aproveitam as boas oportunidades. Qual que é a classificação desse preparados aqui, ó? Vou botar em amarelo. Cadê? Amarelo. E vou classificá-lo como: preparados é um adjunto adnominal. Então eu tenho que procurar, no número 19, qual tem a função de adjunto adnominal. Observe. Letra A. A necessidade de esforço é comum a todo candidato. Necessidade. Necessidade de quê? De esforço. Foi exigido de esforço? Foi, pela palavra necessidade.
Necessidade aqui é um substantivo abstrato que pediu complemento. Veja bem, o dia-esforço, a necessidade está fazendo esse dia-esforço? Não. Então, esse aqui é um complemento nominal. Eu posso andar um pouco mais rápido aqui, mas eu vou deixar os links aí disponíveis para você estudar. A dedicação dos estudantes. Dos estudantes completa a palavra dedicação, que também é um substantivo abstrato. Mas, observe que dos estudantes está praticando essa ação da dedicação. Quando ele pratica essa ação, ele não é complemento nominal, ele é um adjunto adnominal. Ficou a letra B. Só para sintetizar isso aqui, não te deixar perdido no meio do mato sem cachorro. Quando eu recebo a ação, é complemento nominal. Quando o substantivo abstrato recebe a ação do complemento, é um complemento nominal. Quando o substantivo abstrato executa a ação, não é um complemento nominal, é um adjunto adnominal. Tem videoaula aí no canal, eu vou deixar o link para você. Letra C, estudar com seriedade é estar perto, adjunto adverbial. Perto de quê? Da classificação. Quando eu completo um advérbio, é um complemento nominal. Letra D, quem estuda precisa, verbo transitivo indireto, porque eu vou ter que enfiar aqui uma preposição. Quem precisa, precisa de quê? De orientação. De orientação, objeto indireto do verbo transitivo indireto, precisar. Letra E, o candidato tinha confiança. Confiança em quê? Em sua aprovação. Então, a letra E também é um complemento nominal. Pode crer? Ficou a letra B. Cuidado, vou botar aqui. Adjunto adnominal versus complemento nominal. No complemento nominal, a ação será passiva, referente ao substantivo abstrato. E o adjunto adnominal será ativo. Exemplo, complemento nominal de esforço passivo, então, né, ele vai estar sendo passivo em relação à necessidade. Dedicação dos estudantes é ativo, então, adjunto adnominal. Tá? Vai na videoaula que eu falo sobre isso aí, dá uma estudada. Por aqui eu não consigo explicar direitinho, porque o tempo estoura. Número 19 ficou a letra B. Número 20. Observando-se os termos da oração, a vida são emoções, verifica-se que a concordância do elemento verbal se estabelece de acordo com o análise sintática breve. Vamos botar aqui. A vida são emoções. Que são emoções? Resposta: a vida é o sujeito. São emoções é o predicado. Emoções é uma qualidade para a vida e no meio deles eu tenho quem? Um verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação ligando um nome a uma qualidade momentânea, essa qualidade momentânea é um predicativo do sujeito. Não tem como sair chutando essa questão. Preciso de uma análise sintática breve. Vamos resolver isso aqui então. A vida, sujeito, são verbo de ligação. Ele só vai ser ligação se ele ligar, né? Lógico. Então tem que ter uma qualidade depois dele. Emoções é uma qualidade que eu dou para a vida. Então é um predicativo do sujeito. E quem é o sujeito? A vida. Letra C. Tem nem cabe aqui, né? Letra C. Também vou deixar link, não precisa me xingar, não. Eu não posso andar devagar aqui. Número 20 ficou a letra C. Qualidade para a vida. Emoções é qualidade para a vida. Tem verbo de ligação. Predicativo do
sujeito. 21. Marque a questão na qual o verbo foi conjugado corretamente. Letra A. O segredo do sucesso está na humildade. Letra A está correta. Deixa eu botar aqui um A minúsculo. Letra B. Cara, como é difícil trabalhar com imagem, velho. Credo. Letra B. Nos quadrinhos ocorre enunciados. Está invertido. Na realidade, deveria estar escrito assim. Enunciados ocorrem muito elaborados. Tá vendo aqui? Esse ocorre está deslocado. Ele deveria vir depois de enunciados. Enunciados ocorrem muito elaborados. Então a letra B está errada. Letra C. As citações pode exercer. Ai, ai, ai. As citações podem exercer. Sujeito está pluralizado aqui. É um sujeito simples, pluralizado. Podem. Deve ser pluralizado. Está errado. Vamos botar aqui. Letra D. Haviam mulheres. Tem um vídeo só sobre esse verbo haver. Isso aqui está errado. Há mulheres. Rapidinho, igual eu fiz com a adjunta de nominal e o lance aqui, ó. E o adjunta de nominal e complemento nominal, eu vou te explicar isso aqui. Se houver alguma coisa antes do verbo haver, cadê ele? Aqui. Se houver alguma coisa antes do verbo haver, um substantivo pluralizado, o verbo haver vai receber o plural. Eu não tenho nada antes do verbo haver. Não tem nenhum substantivo pluralizado antes do verbo haver. Então, necessariamente, ele deve ficar no singular. Isso aqui está errado. Letra E. Atualmente, não existe casas baratas. Dá até assim dor nos ouvidos. Também está invertido. Atualmente, casas baratas não existem. Errada. Muito cuidado, meu mano, porque isso aqui eles estão querendo te pegar na sintática invertida. A resposta correta ficou a letra A. Ó. Certo? Simples para quem tem uma manhãzinha, né? Vou deixar o link também. 21A. 22. Marque a opção em que as palavras seguem a ordem alfabética correta. Ô, mano, se você errar isso aqui, velho, putz. Ordem alfabética correta, eu já vou direto na letra correta. Letra C. Por quê? Olha. Chuvisco. Depois aqui eu vou pegar pela segunda na organização alfabética. Pegou o C, né? Agora eu vou pegar o I contra o H. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, o si vem depois de chuvisco. Cientista. Você pensa que isso aqui, cara, é jogada fora? Não, isso aqui pega um desatento e destroça o desatento. Depois, A, B, C, D, E, erudito. Aqui, esse aqui foi mais simples, mas esse primeiro aqui foi um pouco complicadinho, embora eu tenha enchido seu saco. A, B, C, D, E, F, G, grafema, correto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, morango. Tá? Faz aí, não tem segredo não. Tem pegadinha? Tem, uma pequenininha. Não custa a gente falar, né, da pegadinha. Depois que você faz a correta organização alfabética, quando você bate com duas palavras que têm a mesma inicial, ó, C e C, você parte para a segunda. O desempate foi feito aqui, ó. Vamos ver se eu consigo botar esse troço bem grande. Olha que doido. Ó. A, B, C, D, F, G, H, depois vem o I. Tá? O desempate foi aqui.
22 ficou a letra B. Número 23. Assinale a opção em que o termo destacado foi aplicado de maneira adequada. Vamos ler. Letra A. O marinheiro é admirável com seu pundonor. O quadro é aprazível entre os olhos. Havia um homem fadado de alegrias. Existe muita ganância de ascensão social e a obra foi orçada de milhões. Esse é um caso de regência nominal, né? A gente tem que ver o que o nome pede como complemento ou qual a partícula de que ele necessita para continuar a comunicação. Vamos ver aqui. O marinheiro é admirável em seu pundonor. Errado. O quadro é aprazível aos olhos. Errado. Havia um homem fadado a alegrias. Existe muita ganância de quê? De ascensão social. Essa letra D está certa. Isso aqui, cara, também é uma questão de extrema leitura. Se o camarada tem o costume de ler com frequência, de estudar com frequência, ele vai bater aqui e vai descobrir que é a letra D. Porque ela, saca, as outras alternativas, elas não são compatíveis com uma boa leitura. Letra E. A obra foi orçada em milhões e não de milhões. Então a letra A está errada. É admirável em seu. O quadro é aprazível aos. Havia um homem fadado a. Existem muita ganância de. A obra foi orçada em. 23, a correta é a letra D. 24. Assinale a opção em que a pontuação foi empregada corretamente. As bicicletas modernas são feitas com materiais muito flexíveis que, em caso de acidentes, amortecem o impacto gerado. Correto. Vamos tirar o que está entre parênteses, vamos ler. Sem definição, sem nada, até nós estamos procurando aqui a correta, empregada corretamente. As bicicletas modernas são feitas com materiais muito flexíveis que amortecem o impacto gerado. Então, o que está entre vírgulas aqui está simplesmente explicando uma situação. A letra A funcionou. Vou ler as outras. Letra B. As bicicletas modernas são feitas errado. Não posso separar o sujeito do predicado através de vírgula. Aqui já deu zebra. Letra C. As bicicletas modernas são feitas com materiais muito flexíveis que, em caso de acidentes, e esse que aqui, que deveria ser antes da vírgula, caracterizando uma oração subordinada adjetiva, ele deveria ser antes, que aí a oração seria a oração subordinada adjetiva explicativa. Então aqui também deu merda, aqui ó, errado. Letra D. As bicicletas modernas, vírgula, são feitas, vírgula, errado. Não posso separar, né, o sujeito do predicado. Letra E. As bicicletas modernas são feitas com materiais muito flexíveis que, em casos de acidentes, vírgula, amortecem o quê? O impacto gerado. Eu estou separando o objeto direto do verbo transitivo direto, com uma vírgula, errado. Então, realmente, ficou a letra A. Peço sua atenção para o seguinte lance. Jamais separe o sujeito do predicado através de vírgula, ou separe o verbo transitivo direto do objeto direto através de vírgula. Número 24 ficou a letra A. 25. Assinale a opção em que o termo destacado foi usado corretamente. Sem gramática, sem nada? A navegante acreditava em quê? Sobre, errado. O padre aguçou o quê? Em, está errado.
Sabe os provérbios, ecoa onde? Pelo mundo. Ah, beleza, funcionou. Letra D, o texto é difícil, devo explicá-lo a quem? Perante o aluno? Errado. Letra E, preservou-se o quê? Sobre todo mal? Errado. Isso aqui foi sem nada, sem gramática, sem nada. Ficou a letra C. Foi rápida? Vamos mais uma vez. Acreditava em alguma coisa, não é sobre. Aguça alguma coisa e não em. Ecoam onde? Pelo mundo, por aí. A adjunta adverbial funcionou. O texto é difícil, devo explicitá-lo a quem? Ao aluno e não perante. Letra E, preservou-se o quê? Não é sobre, é o quê. Então ficou realmente a letra C. 25, a letra C. Mano, foi uma correria para fazer esse vídeo, cara, e ele vai ficar gigante. Mas não se desespere, olha o que vai rolar. Você vai aqui, ó, e pega todas as referências de que você precisa para estudar. Bacana? Qualquer problema, você me chama e a gente discute o lance que rolou, a sua dúvida, tá bom? Divulga para nós o canal, por favor. Espalha essa ideia aí pra gente. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Um ótimo Natal para você. Deixa eu botar isso aqui, cara, ó. Ótimo Natal. Eu já estou no Natal, gravando vídeo no Natal para aí, ó, pra galera. Então, um ótimo Natal para você. Fique bem, muita saúde para você, para sua família, muita graça e muita paz. Não reclame de nada. Um grande abraço para você, ótimas festas e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e beijão no seu coração. Valeu!